Meus cumprimentos a todos que estão assistindo a minha apresentação. Eu me chamo Douglas Vieira e sou doutorando pela Pós-Mate. Apresentarei o trabalho intitulado Influência de diferentes substratos de papel no desempenho de um transistor eletroquímico orgânico impresso, do qual sou coautor do Rogério Moraes e orientando do professor Neri Alves. Esse trabalho representa uma colaboração internacional entre o LADSOR e o CEMOP. Vamos começar com uma breve introdução. Ressaltamos que o número de publicações referentes à eletrônica flexível tem crescido muito nos últimos anos. Um dos maiores desafios é obter a versão impressa do transistor, elemento-chave da eletrônica, que é usualmente fabricado sob substratos de vidro, silício ou quartzo. Esses substratos são rígidos, resistentes à temperatura e pouco rugosos, entretanto, incompatíveis com a eletrônica flexível. Sendo assim, existe uma demanda por substratos flexíveis para a produção de transistores. E, como uma interessante proposta, surge a eletrônica do papel, dando destaque àqueles que utilizam técnica de impressão sobre papel, como a impressão a jato de tinta, serigrafia e roll-to-roll. Essa rota é particularmente interessante, pois permite que as gráficas redirecionem sua tecnologia para a produção de dispositivos, uma vez que a demanda por impressão de jornais e revistas tem diminuído com o aumento da venda de e-books e jornais eletrônicos. Nesse trabalho, fabricamos um transistor eletroquímico orgânico impresso, usando diferentes tipos de papel. Primeiramente, foram depositados eletrodos à base de tinta de carbono sobre os papéis comerciais, utilizando impressão por serigrafia, sendo os eletrodos de fonte, dreno e gate coplanares. Em seguida, uma camada ativa de PEDOT PSS foi impressa, utilizando impressora comercial a jato de tinta. Como dielétrico de gate, foi usado um eletrólito do tipo íon gel à base de celulose, que devido à sua consistência pôde ser cortado e posicionado com a mão. Os diferentes substratos de papéis utilizados nessa pesquisa foram sulfite, vegetal e lumisilk. Nas imagens de MEV, vemos a interface entre o PEDOT PSS e os papéis. Note-se que a regularidade e a rugosidade dos papéis são distintas. As fibras de celulose são muito mais visíveis no sulfite e mais compactificadas no lumisilk, fazendo com que o PEDOT difunda em grau diferente conforme o papel. Medidas de perfilometria mostram que a deposição do PEDOT PSS sobre o vidro gera um efeito coffee ring. O filme apresenta espessura em torno de 208 nanômetros no interior e é cerca de 100 nanômetros mais espesso nas bordas. Usando o método de 4 pontas, obtivemos a resistividade de 0,34 ohms vezes centímetro. A seguir, no gráfico, é apresentada a curva de transferência e de corrente de fuga do transistor. Seu funcionamento é baseado no mecanismo de chaveamento eletroquímico do PEDOT, que sofre processo redox, segundo essa expressão de equilíbrio. Devido à sua natureza eletrocrômica, o PEDOT PSS sofre uma alteração em sua coloração conforme vemos no inset da figura A. Uma vez que todos os métodos de deposição e todos os materiais utilizados foram fixados, a diferença das curvas de transferência podem ser atribuídas à mudança do substrato. Para quantificar essa mudança, os principais parâmetros do dispositivo foram obtidos, sendo eles razão on-off, transcondutância e ganho de potência. Ressaltamos que a mobilidade e a tensão de threshold não puderam ser estimadas, como de costume, pois perdem seu sentido físico devido ao chaveamento eletroquímico. Os parâmetros indicam que o transistor com substrato de lumisilk é o que possui melhor desempenho. Atribuímos a essa diferença principalmente a espessura efetiva do PEDOT PSS sobre lumisilk. Foram obtidos valores de resistência de folha de filme de PEDOT PSS sobre cada papel. E com o valor da resistividade calculado anteriormente, fomos capazes de estimular a espessura efetiva do PEDOT PSS. Isto é, parte do PEDOT PSS difunde para o substrato e parte é absorvido pela celulose. Quanto menos pronunciado esse efeito, menos temos interferência da celulose no canal e melhores são os parâmetros do transistor. Em suma, fabricamos com sucesso transistores eletroquímicos utilizando técnica de impressão, sendo o substrato, o eletrodo, a camada ativa e o dielétrico todos materiais orgânicos.
Os parâmetros do transistor se mostraram fortemente dependentes da rugosidade, difusão e regularidade dos substratos, sendo o Lumisilk o que apresentou maiores valores de razão on-off, corrente on, ganho de potência e uma alta transcondutância para dispositivos impressos. Gostaria de agradecer às agências de fomento, FAPESP, CNPq e CAP, e ao Erasmus Mundus, que permitiu o intercâmbio do Rogério para colaboração com o CEMOP em Portugal, e também ao Unesp, Pós-MAD e ao LATSUR. Muito obrigado pela sua atenção.